Fala galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, domingo, isso mesmo, domingo começando e vamos falar do nosso empate, né? Frustrante, a verdade, 0-0 contra o Grêmio, ontem em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Na verdade era um jogo que seria mando de campo do Botafogo, mas houve todo aquele acerto, a gente relembra, né? Ainda no primeiro turno, o Botafogo foi o único clube que estendeu a mão para o tricolor gaúcho com relação às dificuldades, né, do Grêmio em jogar na sua própria arena. Então foi decidido entre os dirigentes dos dois clubes que as partidas seriam jogadas em campo neutro, né? Campo neutro no primeiro turno foi lá em Cariacica, no Espírito Santo. Ah, mas Carlos, pela proximidade do Rio de Janeiro, a torcida do Botafogo esteve em muito maior número, inclusive fez mosaico em Cariacica. Então o Botafogo, o jogo que era para ser no campo do Grêmio, né, era impossível àquela altura por causa das chuvas, acabou sendo um campo que favoreceu o Botafogo, a torcida do Botafogo, né, como eu disse, em muito maior número. Mas nada como um dia após o outro, né? Ontem a gente não pode usar essa desculpa, né? O jogo foi em Brasília, por mais que seja geograficamente pouco mais perto do Rio, a torcida do Botafogo ocupou ali praticamente todos os espaços, a torcida do Grêmio muito reduzida, né? E de um público expressivo, né? Mais de 30 mil torcedores no Mané Garrincha. Claro que o momento do Botafogo ajudou, né? Mas a festa que a torcida do Botafogo fez acaba sendo aí o ponto alto da noite, né? Eu gostaria de estar falando aqui de mais uma grande vitória do Botafogo, de 3 pontos, né? Mas no frigir dos ovos, o que valeu mesmo foi a torcida alvinegra lá, né, no Cerrado, lá na nossa capital, né, em Brasília. Realmente impressionante o número de torcedores. A gente sabe que tem torcedores também que se deslocaram ali do Goiás, né, enfim, de outras regiões do país, óbvio, mas a força da torcida em Brasília ficou muito presente, né, caracterizada aí, claro, nesse grande momento. O Botafogo lidera o Brasileiro e também está nas semifinais da Libertadores, né? Então foi lindo de ver. Teve mosaico também, então não ficou só em Cariacica, no Botafogo. Quando fez o mosaico no primeiro turno, se falou, olha, a primeira vez que uma torcida faz um mosaico jogando fora, né? Jogando fora de casa, em outro estado, né? E agora, ontem, o discurso é o seguinte: é a primeira vez que uma torcida faz um mosaico fora do Sudeste, né? A torcida do Botafogo fez fora do Sudeste, escreveu ali BFR, com aquele escudo ainda do Botafogo antigo, né? Do Clube de Regatas, e o escudo atual. Então, realmente impressionante tudo que a gente viu nas arquibancadas. Quando a bola rolou, a coisa ficou um pouco diferente, né? Já vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre a tabela de classificação, perdão, um lance, uma coisa curiosa, né? Começou o Sport TV ontem, o programa do Sport TV pós-jogo, e o Sport TV, o Marcelo Barreto ali comandando, começou a falar sobre o brasileiro ter um novo líder, né? E demorou um tempo, demorou ali pelo menos 1 minuto, até que acho que o Eric Faria ou alguém da produção corrigisse e dissesse que não, que o Botafogo segue líder. Então, realmente uma falha aí razoável, né? A gente sabe que erros acontecem, todos estamos sujeitos a erros, mas talvez isso aí esteja muito na cabeça aí da galera do Sport TV, ficar mais atenta, né? Porque já estavam colocando o Palmeiras como novo líder do Brasileirão e foram falando e seguindo, já comentando em cima disso, né? E até que alguém alertou, né, que não, o Botafogo ainda é o líder, né? Claro que a nossa diferença diminuiu. Hoje o Botafogo tem 57 pontos, Palmeiras chegou a 56, né? E hoje o Fortaleza, que tem 52, tem tudo para chegar a 55. Tem um jogo aí mais ou menos acessível, que é o Cuiabá, lá no Castelão, né? Mas o Campeonato Brasileiro é isso, galera. Não tem moleza, não dá para a gente achar que vai ser, né, igual ano passado, que o Botafogo abriu, né, uma gordura enorme, também não adiantou nada. Então vai ser jogo a jogo, a gente já previa isso, né? Acho que Fortaleza não está totalmente afastado da briga, né? Mas está realmente tendo aí um protagonismo, mais uma vez, entre Botafogo e Palmeiras. Vai ser assim até o fim. Jogo do Palmeiras, eu não assisti o jogo, mas vi os lances
polêmicos, né? Mais uma vez polêmicos dos gols. Palmeiras aí teve 2 pênaltis marcados, né? A gente lembra que algumas rodadas atrás o nosso adversário, o Corinthians, teve 2 pênaltis marcados no Nilton Santos, né? Converteu um, perdeu outro. E agora o Palmeiras teve 2 pênaltis, sendo que o primeiro, acredito que seja um consenso aí da imprensa, dos torcedores, que foi um pênalti mandrake, né? Não existiu, foi uma forçada de barra grande ali. Palmeiras abriu o placar com esse pênalti, depois o Hulk empatou numa bela cobrança de falta, e aí teve mais um pênalti para o Palmeiras, que não dá para ver também a câmera, assim, confesso, que não consegui perceber bem esse segundo pênalti, mas vou seguir aí a onda da galera que viu por outros ângulos e diz que o segundo, sim, foi bem marcado. Então, complicado, né? Sabemos que as arbitragens têm sido assim complicadas. A gente evita falar em qualquer, enfim, manipulação, né? Isso aí já é um assunto que já cansou, né? Cansou, mas temos que registrar aqui que realmente esse primeiro pênalti do Palmeiras foi fictício, né? Um lance ali completamente normal de jogo e é o famoso vergonha alheia, né? Não sei nem quem foi o árbitro. Se você sabe, comenta aqui embaixo quem foi o árbitro da partida entre Palmeiras e Galo, né? O jogo que foi lá em Campinas, no estádio do Guarani, e um pênalti ali muito complicado, galera. Eu fico imaginando se fosse esse pênalti marcado a favor do Botafogo, né? O quanto que a mídia ia falar, que era a pressão do Textor, né? Os dirigentes dos outros clubes iam dizer que era o efeito Textor, mas o Palmeiras aí, mais um ano aí, tendo, digamos, coincidências, vamos colocar aí como coincidências, favorecimentos aí na arbitragem. Mas vamos lá, galera. O 0-0, olha, eu confesso que eu estava com receio desse jogo, porque o Grêmio vinha de um resultado ruim, né, uma derrota para o Criciúma em casa, e viria todo fechadinho, né, o famoso ferrolho gaúcho, né, que aliás é algo tradicional da equipe tricolor, né, uma equipe que joga aquele estilo argentino, né, o gremista gosta muito, se identifica mais até com os hermanos do que com o próprio Brasil, né? Tanto no estilo de jogo, o estilo de torcida, né? Ontem não deu para ver muito torcida porque, como eu falei, a torcida do Grêmio era bem reduzida, né? Mas eles gostam, né, dessa coisa da proximidade ali entre Rio Grande do Sul e Argentina. E se a gente for, né, ali também aproximar do Uruguai, né, que também faz fronteira com o Rio Grande do Sul, talvez tenha servido até como um alerta para a gente, já que o nosso adversário da Libertadores, o Pearol, virá também dessa maneira, né? Eu acredito, amarrando o jogo, especialmente no Nilton Santos, o jogo ali, que ontem também a arbitragem foi muito mal, picou muito o jogo, né? Quis ter ali um protagonismo sem sentido, né? Enfim, então todos esses fatores prejudicaram. Claro que muita gente vai botar na conta aí do Arthur Jorge, pelo número de mudanças, né? O Botafogo entrou com meio time renovado, né? 5 mudanças. Vou até anotei aqui para lembrar todo mundo. Marçal, né, no lugar do Telles, o Danilo e o Tietê no lugar do Marlon Freitas e do Gregory, o Matheus Martins e o Tiquinho, né? Tiquinho no lugar do Igor Jesus. Depois o Igor Jesus entra no segundo tempo. Tiquinho, infelizmente, mais uma jornada muito ruim, né, do Tiquinho. O Tiquinho não tá bem, a gente vê pela fisionomia dele que ele tá ali, assim, não é nem desmotivado, né, mas tá para baixo, assim, parece que não tá acreditando nele próprio, né. Então acabou que foi um jogo que o Arthur Jorge certamente teve informações da fisiologia, não foi uma coisa, né, também não estou aqui de advogado do Arthur Jorge, acho que o Arthur Jorge erra em alguns momentos aí de substituições, principalmente, mas eu acho que a fisiologia do Botafogo falou, olha, tem que segurar a onda dessa galera aí, senão não vamos aguentar essa reta final aí de ano, né? Já podemos dizer que estamos nos encaminhando aí para a reta final, então por isso tantas mudanças. Não acredito em mudanças técnicas, não teria motivo para isso, é realmente poupar os jogadores. Relembrando que quarta-feira, né, o Botafogo teve um duelo duríssimo, né, muito cansativo fisicamente, psicologicamente. Então, o Botafogo retorna ao Rio na madrugada de quinta-feira,
tem praticamente só a quinta e a sexta de manhã para se preparar para o jogo de ontem, já embarca para Brasília e já joga de novo. Então foi muito em cima, né, do jogo de quarta-feira. Por isso, por esse lado, eu entendo as mudanças, né? Tenho certeza que se os jogadores estivessem todos ali frescos, né, todos tranquilos, bem fisicamente, não teriam sido sacados pelo Arthur Jorge. Carlos, mas o Botafogo só vai jogar agora no próximo sábado. É verdade. Por isso que eu acho que agora, com uma semana cheia, os jogadores vão ter condições de descansar e a gente ir com força total para cima do Furacão. O Furacão que está mais para a ventania, né? Recentemente, o Atlético Paranaense não vem bem, acabou de ser eliminado na Sul-Americana com 4-1 para o Racing, né? Por mais que o Atlético Paranaense seja um adversário tradicionalmente difícil jogando lá na Arena da Baixada, agora a Liga Arena, acho que o Botafogo tem todas as condições de, no tapetinho deles, né, que não é tão bom quanto o nosso, fazer um resultado e buscar os 3 pontos. Tenho realmente confiança que o Botafogo vai conseguir isso, né? Ontem foi isso, um Grêmio fechado, um Botafogo pouco criativo, um Botafogo que poucas vezes chegou com força na frente, concluiu o gol com bom poder ofensivo, né? Conseguimos ainda um gol ali aos 40 minutos do segundo tempo com o Bastos, mas infelizmente ele estava impedido, o gol acabou sendo anulado pelo VAR, né? E o Arthur Jorge concordou, né, com essa opinião aí geral, né? Falou, não foi um jogo à imagem do que costumamos ser, né? Naturalmente aí vendo que foi um jogo abaixo do que o Botafogo normalmente produz, né? Uma pena pela torcida, né, que prestigiou tanto, merecia a torcida aí do Centro-Oeste, a torcida de Brasília, do Fogão, merecia ter visto uma atuação melhor. A torcida estava vindo junto, né? A cada lance ali do Botafogo, desde o início do jogo, a torcida curtindo muito ver de perto, né, os nossos jogadores, mas infelizmente não tivemos essa atuação como era esperado, né? Um Botafogo vibrante, um Botafogo agudo, né? Se no primeiro tempo a gente teve o Almada ali sozinho, né? Sem o companheiro dele, o Savarino, no segundo tempo foi o contrário, ele acaba saindo entre o Savarino, né? Faltou talvez essa dupla aí em campo, mas de novo, certamente essas mudanças aí foram embasadas pela questão física, né? De poupar os jogadores, né? Então é difícil, né? Claro que não isenta totalmente, talvez, de algumas teimosias, né? Todo técnico tem suas teimosias, talvez o Arthur Jorge esteja certamente, né, insistindo muito com o Tietê. O Tietê é um jogador que tem um outro tipo de rotação, né? É um jogador mais cadencia mais o jogo, e o Botafogo, esse Botafogo agudo que a gente gosta de ver, jogando em alta velocidade, como jogou lá no Morumbi, especialmente no primeiro tempo, o Tietê acaba que trava muito, né? Pelo estilo de jogo, né? É um jogador que pode ser útil nessa de entrar no final da partida, dar um gás ali a mais no meio de campo, beleza. Mas para começar jogando, não vejo como uma boa opção, né? E o Tiquinho é isso, é um jogador que eu pessoalmente, enfim, sou grato por tudo que ele já fez no Botafogo, gosto muito da maneira que ele atua como pivô, né? Como ele joga de costas ali, em relação aos zagueiros adversários, protege bem a bola, incomoda, né? Deve ser difícil realmente o cara jogar contra o Tiquinho por esse domínio de bola, a categoria que ele tem, até para um jogador, né, que é mais grandalhão e tal, mas não vive bom momento já há um bom tempo, né? Então acho que é complicado você comparar, por exemplo, o próprio Igor Jesus, recém-convocado para a seleção, um jogador que tem se destacado porque ele morde muito o tempo todo, ajuda muito, né? Desde da posição dele, né? Ele já atuando ali com essa marcação mesmo, e também um jogador que está com características aí voando, né, ofensivamente. Então você tirar o Igor Jesus e ter o Tiquinho, claro que o time todo sente, né, isso, né? Não estou aí, né, dizendo que o Tiquinho não serve mais para o Botafogo. Só acho que para um jogo da importância como o de ontem, talvez não fosse a melhor opção. Eu sei que também olha para o banco, né, é difícil, né, de achar. Tinha o Júnior Santos voltando, né? A gente sabe que o Júnior Santos esse ano mesmo atuou várias vezes ali como centroavante, né? Pode ser uma opção aí para as próximas partidas, quando o Igor Jesus não puder atuar. Mas eu gostei da entrada do Jacaré, achei que o Jacaré criou ali boas situações no pouco tempo que ele esteve em campo,
né? Achei ele... deu para relembrar, né, os momentos aí do nosso raio. E é isso, né? Uma pena, a gente lamenta ver que o Botafogo perdeu 2 pontos aí preciosos, mas vida que segue, né? Seguimos aí. Gente, fazer aqui uma menção muito rápida, porque não quero nem dar muito holofote para o dirigente, né, o vice-presidente de futebol do Grêmio, o senhor Antônio Brum, que estava ali revoltado no final da partida, deu declarações fortes contra a arbitragem, né? E vou até abrir aspas aqui para ele. Pergunta para o Textor se ele vai colocar esse 1 ponto no dossiê dele, né? Ou seja, o dirigente reclamando da arbitragem. Teve uma expulsão ali no final do jogo, realmente, que foi uma forçação de barra, né? O Vitinho ali deu uma cavada, mas certamente não foi isso que fez o placar do jogo terminar em empate, né? Temos que, né? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Dirigente gremista ali muito revoltado. E em seguida eu vi também a galera também falando, poxa, o Botafogo foi o único clube que estendeu a mão ao Grêmio, e aí o que a gente ganha como agradecimento é um dirigente ali fazendo declarações fortes, dizendo que, enfim, falando mal do Textor, do Botafogo, da arbitragem, como se tivesse sido algo realmente que tivesse alterado o placar do jogo. A arbitragem foi ruim, né? Ninguém nega isso, qualquer pessoa que entenda de futebol percebeu isso, né? Mas não foi uma arbitragem que prejudicou A ou B. Da mesma forma que o Grêmio reclama ali no último lance do Kahneman, né? Que teria sido puxado e tal. O juiz termina o jogo quando o Botafogo estava encaixando um contra-ataque, né? Então é a mesma coisa. Foi uma arbitragem, ao meu ver, de baixo nível para ambas as equipes, prejudicou ambas as equipes, né? Apareceu muito, né, a arbitragem, mais do que os próprios jogadores, né? Então, essa fala aí do dirigente gremista, realmente a gente só registra aqui, e também essa coisa, né? É importante a gente registrar, o Botafogo não está nessa aí para ser bonzinho, mas na época, quando fez esse acordo com o Grêmio, acho que foi uma atitude honesta, decente, né, de caráter do Botafogo, de estender a mão a um clube co-irmão, né, num momento de dificuldade. Mas é isso, galera. Pessoal, só para a gente fechar aqui, vou repassar os 10 jogos que faltam para o Botafogo no Brasileirão, né? Já fiz vídeo aqui algumas semanas atrás comparando os confrontos os confrontos que o Botafogo terá com os confrontos que o Palmeiras terá, né? Já destacando essas duas equipes. Falando só da próxima rodada, vou falar do Palmeiras só da próxima rodada, tá? Ambas as equipes jogam fora, né, no próximo sábado, 4h30 da tarde para os dois. O Botafogo, como eu disse, pega o Atlético Paranaense lá em Curitiba, e o Palmeiras, por sua vez, vai a Bragança Paulista pegar o Red Bull Bragantino, né? Então, são 2 jogos aí. Acho até que o do Botafogo tem um nível de dificuldade maior, o Bragantino não vem bem, né? E a viagem do Palmeiras é uma viagem ali dentro do estado de São Paulo, né? Menor desgaste. Mas, enfim, 2 jogos fora para ambos. Então, vamos repassar esses jogos que faltam, né? 5 jogos fora de casa e 5 jogos no Newton, tá? Fazendo um exercício aí de imaginação, o Botafogo tem 57 pontos. Se o Botafogo ganhar todos os jogos em casa, né? 5 vezes 3, 15, mais 5 empates fora, daria 20 pontos, chegaríamos a 77, né? 57, pularíamos para 77, que seria uma belíssima pontuação, né? Então vamos lá, Atlético Paranaense fora, depois em seguida temos o Criciúma em casa, momento da gente devolver aquela derrota que está entalada aqui, né? Depois Red Bull Bragantino fora no Nabi Abichedi. Vasco, vamos receber o Vasco no Newton Santos, com detalhe, o Vasco é a única equipe carioca que a gente não derrotou ainda, né? Nesse campeonato, Flamengo e Fluminense a gente venceu em todos os confrontos. O Vasco teve aquele empate lá em São Januário, então é o momento da gente ganhar do Vasco em casa. Cuiabá em casa, Atlético Mineiro lá na Arena MRV, Vitória em casa, Palmeiras, esse jogo está marcado para o dia 1º de dezembro, né? A gente acredita que será transferido, o Botafogo chegando à final da Libertadores no dia 30 de novembro, não tem como jogar dia 1º de dezembro, mas enfim, Palmeiras no Allianz Parque, Internacional no Beira-Rio e fechando com o São Paulo no Newton Santos. É isso, né? A tabela aí, acho que tem jogos... não dá pra gente falar, jogo mais acessível, menos acessível, um campeonato que o Botafogo, por exemplo, tudo bem que jogando fora de casa,
perdeu para Criciúma e Juventude, né? Em teoria, equipes que seriam mais fáceis, o Botafogo perdeu esses 2 jogos. Então, todo jogo o Botafogo tem que entrar atento. Ah, vai pegar o Criciúma em casa, vai pegar o Vitória, o Cuiabá em casa. Temos que fazer o dever de casa. Tenho certeza que o Botafogo fará. Acho que ontem foi aquele empatezinho ali. Tudo bem, tá dentro da normalidade, né? Semana passada a gente ganhou do Fluminense no apagar das luzes. Poderia ter sido um empate no Clássico. Então, vou meio que fazer esse acerto aí e relevar. Beleza? Galera, vai dar 21 minutos de vídeo. Ótimo domingo a todos. Tá? Comenta aí embaixo o que você achou, o quanto que você bota aí na conta aí das mudanças, né? As substituições. Eu acho que, de um modo geral, né? Era difícil o Botafogo ter uma grande apresentação depois do que foi a quarta-feira, né? Em que nos levou energias, né? O jogo de quarta-feira, então acho que de certa forma a gente já esperava que o Botafogo não teria, né, manteria esse nível de atuação que tem tido em todo o Brasileiro, Libertadores, enfim, na temporada, beleza? Deixe seu like, faça seu comentário, muito importante para o YouTube entender aqui que é um conteúdo bacana, apresentar para mais irmãos de camisa botafoguenses, né? E se você não é inscrito, estamos chegando aí a 10 mil inscritos, a nossa meta aí, dá aquela moral pra gente. E só relembrando, tem o Pix do canal também para chegar junto aí, quem puder, né? Que é o canal Botafogo Digital, tudo junto, canal Botafogo Digital, @gmail.com, o Pix aqui do nosso canal. Tamo junto, aquele abraço. Grande domingo de paz e tranquilidade para a torcida alvinegra. Vamos sair com a camisa do Fogão? Eu vou botar a minha camisa daqui a pouco, porque temos que aproveitar a fase, tá? Calma, galera, somos líderes do campeonato. Valeu, tamo junto.